Pronto aí? Tá aparecendo para vocês? Sim, Beleza, então. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre proteção dentro da área da ressonância magnética. E a ressonância é muito mais do que você achar que proteção é só você não usar nenhum tipo de metal ou verificar se não existe marca-passo na utilização do paciente, né? Nós temos alguns conceitos que nós temos que levar em consideração, principalmente sobre a parte de cuidados na hora de preparar esse paciente, justamente para ele poder realizar o exame final dele. Quais são esses preparos? Evidentemente que eu vou ter lá o preparo que eu vou realizar a anamnese, o preparo que o paciente vai ter em relação ao jejum que ele tem que realizar, prepara em relação à vestimenta dele, se não tem nenhum metal, se ele tem prótese ou se ele não tem prótese, se ele usa marca-passo, se não tem marca-passo, e assim por diante. Isso são cuidados que estão dentro da rotina, né? Agora, existem outros cuidados em relação à ressonância magnética que nós devemos tomar. Quais são esses cuidados? Os motivos dos porquês e dos poréns que nós tomamos todas essas providências. Então, eu tenho aqui uma imagem, que é justamente uma imagem de uma queimadura realizada por falta do comportamento correto dentro do setor diagnóstico em ressonância magnética. Olhando assim nessa imagem preto e branco, ela parece uma impinge. Já ouviram falar em impinge? Impinge é um tipo de fungo que você geralmente adquire em piscina de clube, em praia. O tecido ele aparenta a início uma vermelhidão, depois ele cria uma aparência de queimado. Na verdade, é um fungo que está ali agindo e corroendo o tecido epitelial. No caso aqui, essa realização desse exame é literalmente uma queimadura. Queimadura pelo quê? Pelo campo eletromagnético suportado na hora de realização do exame desse paciente, desse cliente. Então, aqui nós temos outros tipos de queimadura, também foram provocadas pelo comportamento errôneo na hora de se colocar o paciente dentro do campo eletromagnético, e isso é preocupante. Por quê? Porque o equipamento, geralmente, que quando ele não tem uma manutenção, né, uma atenção maior na colocação do plano. Eu já vi aí aparelhos de ressonância magnética que usam umas bobinas que estão no osso, né? A bobina não tem mais condições de uso e, no entanto, continua em uso, continua lá dentro do setor diagnóstico. Para esse tipo de equipamento, não que a bobina não funcione, a bobina funciona, algumas marcas famosas têm equipamento que dura muitos anos, né? Apesar das condições físicas dela, ela é muito funcional. Então, geralmente, o hospital procura manter o máximo possível esse equipamento. Eu vou dar um exemplo. Tem vários carros hoje em dia que são muito mais modernos do que o Fusca. Mas tem gente que continua utilizando o Fusca. Por quê? Porque gosta do equipamento, o carro em determinadas regiões tem um bom desempenho, né? Tem muito carro zero aí que, se você pegar ele na estrada, colocar um Fusca e colocar ele, o Fusca ganha. Por quê? São padrões diferentes de qualidade para a época que continuam sendo usados hoje em dia. Em ressonância magnética não tem muita diferença. Na verdade, toda a área diagnóstica, apesar da tecnologia, existem os equipamentos lá dos primórdios, os mais antigos, que, na verdade, continuam funcionando com qualidade. Existem hospitais aí, principalmente hospitais públicos, o servidor público de São Paulo, por exemplo, lá na Vergueiro, ele usa um equipamento de raio-x que é completamente analógico, os botões parecem um volante de carro, só para você ter uma ideia. Então, são com ponteiros ainda, o ponteiro vai para cá e vai para lá para você medir o MA, medir o KV, e aí você coloca lá o ponteiro na medição de radiação que você deseja para depois fazer o procedimento. Ressonância magnética, apesar de ser um equipamento novo, existem equipamentos aí que chegaram no Brasil há muito tempo e continuam sendo utilizados. Então, o que acontece aqui?
nós temos que primeiro que entender que quem dá geralmente esse treinamento para cuidados específicos é um físico médico. Por quê? Ele vai explicar para as pessoas como que funciona o processo, não somente a pessoa que vai utilizar o equipamento, mas todo mundo que vai estar naquele setor. Isso implica em eu ensinar a menina da limpeza, a menina do café, o rapaz que fica na recepção, quem vai atender os pacientes, o pessoal da enfermagem, todo mundo tem que estar a par do que vai acontecer dentro daquele setor em específico para tomar as devidas precauções. Vou dar um exemplo. Quando você vai na ressonância magnética, geralmente a placa que você lá é o seguinte: tem lá o desenho de um celular e uma faixa no meio. Tem lá o desenho de um marca-passo e uma faixa no meio. Tem lá o desenho de uma mulher grávida e uma faixa no meio. E aí vem o escrito: ressonância magnética, alto campo. É um aviso? Claro que é. Pessoa que entrar lá com marca-passo vai ter problema? Vai. Né? Entrar lá com o telefone celular, você vai ter problema? O seu telefone vai, você não. Certo? Então, existe diferença até aí. Lá está dizendo que tudo aquilo que é magnético, cartão de mercado, cartão de banco, tudo que entrar naquele campo vai ser influenciado pelo campo magnético que ali está. Beleza. Até então, é um procedimento viável, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os treinamentos devem ser realizados por um físico médico ou engenheiros do próprio fabricante do aparelho de ressonância. Como que eu denomino esse camarada? Ele é o application. Ele que faz a instalação e aplicação e explica os recursos que o aparelho tem e também quais são as proteções e as manutenções devidas para com esse aparelho. Tá? Então, é esse profissional que vai realizar esse tipo de treinamento. Tem que ser somente o físico médico? Não. Engenheiros do próprio fabricante do aparelho de ressonância, os representantes também. Então, você é tecnólogo, entrou numa empresa como a Philips, vai representar um aparelho de ressonância magnética, você que vai dar esse tipo de treinamento para eles, tá? Não tem que ser necessariamente físico para isso. Você vai entender de física, física da ressonância magnética, porque o treinamento já vai ser passado para você. Então, você vai ser um disseminador desse conhecimento. Nível 1. Todos os funcionários de uma filial onde haja equipamento de ressonância. Todos. Desde a mocinha do café, a tia da limpeza, do porteiro, todos. 2. Pessoal da limpeza e manutenção de recepção, médicos, anestesistas, profissionais de enfermagem, técnicos de tomografia e todo mundo que está no setor. Fechei aqui porque esse horário passa uma carreta aqui em frente de casa todas as noites no mesmo horário. E ela estava subindo ali. Bom, continuando, para que isso serve? Para que eu não entre, por exemplo, dentro de um setor diagnóstico de ressonância magnética, com o paciente lá ou sem o paciente lá, com algum tipo de equipamento que vai ser atraído pelo campo eletromagnético e eu me machuque, me fira em relação a isso, danifique o equipamento ou danifique um paciente que esteja lá, um cliente que esteja lá, ou cause algum outro tipo de problema. Então, esse procedimento de segurança, ele tem que estar bem claro. Primeiro porque toda sala de ressonância magnética tem um tamanho padrão, ou seja, um tamanho mínimo. Esse tamanho mínimo, ele é fornecido para a pessoa que vai adquirir esse equipamento de ressonância magnética do fornecedor. Então, o fornecedor ele vai pegar o projeto mínimo para que você instale aquele aparelho de ressonância magnética, vai passar para o pessoal da engenharia e da arquitetura, eles vão elaborar a sala e a blindagem dessa sala com a grade de Faraday, e aí eu vou instalar o meu equipamento de ressonância lá. Então, a proteção já começa aí. Eu tenho que ter alguém que se responsabilize em relação à projeção da sala, a implantação dessa sala e a implantação do equipamento. Esse é o primeiro passo. Segundo passo,
O application vai passar todos os procedimentos diagnósticos que esse equipamento realiza e também, juntamente com o seu manual, os protocolos mais simples e mais fáceis, ele vai deixar tudo já montado naquele equipamento. Para quê? Para que o tecnólogo chegue lá e realize os exames necessários. Terceiro ponto, depois que isso é realizado, ele vai dar um treinamento para a equipe diagnóstica. Quem vai fazer a triagem, a menina da recepção, como que ela tem que fazer a anamnese, tem que ficar claro que a pessoa não pode ter metal no corpo, não pode ter um aparelho de marca-passo e daí por diante. Certo? Estão me entendendo, pessoas? O processo... Sim. Muito bem. O processo é esse. Para quê? Para que esse tipo de ocorrência aqui não venha a acontecer, né? Então, professor, mas eu vi uma foto na internet, eu vi uma imagem na internet, onde tem uma cadeira lá de escritório e a pessoa está sentada na cadeira de escritório que foi com a cadeira e tudo para dentro do aparelho. Lógico, aquilo lá é uma forma trágica de você tentar demonstrar que o campo magnético é perigoso. Eu vou falar para vocês, eu já perdi por distração celular que saiu do meu bolso e foi para dentro do gantry, eu já perdi cartão magnético, né? Cartão de ônibus, sabe aquele cartão que você coloca o crédito? Se for usar o cartão, não tinha nada, estava zerado. O cartão estava inválido. Porque o campo eletromagnético desmagnetizou ele e eu tive que refazer todo aquele processo para colocar os créditos validados novamente em um outro cartão, porque aquele ali foi danificado. Então, hoje em dia, nós temos um contato muito grande. Nós falamos em aparelho de marca-passo, nós falamos em prótese, mas existem outros equipamentos. Além de clipe neural, nós também temos aparelhos auditivos, implantes auditivos, implantes oculares. Então, esse tipo de implante, de forma alguma, pode entrar dentro de um setor de ressonância magnética. Professor, mas eu tenho um implante, mas esse implante ele é amagnético, ou seja, ele não é atraído pelo campo. Existe N materiais que não são atraídos pelo campo. Ele pode não ser atraído pelo campo, mas ele pode aquecer com esse campo eletromagnético. Já é um problema. E ele pode vibracionar com esse campo eletromagnético. Já um outro problema. Então, para evitar o suposto dano através desse implante, não se realiza o exame. Deu para entender? Não vou realizar. Vou dar um exemplo. A pessoa levou um tiro de chumbinho. Quem estava com a gente na ressonância lá, acho que foi o Lucas, lá na ressonância, perdão, na odontologia. Foi o Lucas ou foi uma guria, não me lembro. Apareceu lá um monte de pontinhos no rosto do paciente. Nós pensamos até que ele estava com um brinco na orelha, com um piercing, alguma coisa assim. Não, ele tinha levado um tiro. E o chumbo ainda estava no rosto dele, para ter uma ideia. Se fosse uma ressonância magnética, essa é uma informação que nós não tínhamos, né? Que ele tinha levado um tiro no rosto. Mas se fosse uma ressonância magnética, ele não poderia ter realizado o exame. Porque aí, se um chumbo daquele vibraciona, me pega um nervo óptico dele ou alguma outra estrutura mais sensível, né? E, sei lá, pega lá um estribo, uma bigorna, e aí ele perde a audição, ele perde a visão, por causa que o produto vibracionou no crânio dele e nós não sabíamos que isso tinha ocorrido. Imagina o rolo que isso não dá, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes de nós falarmos de proteção. Porque proteção não é simplesmente você fazer uma anamnese e achar que a pessoa não tem marca-passo, ela pode usar, não tem grampo no cabelo, ela pode entrar, tá? Então, uma fonte primária de interações adversas entre o sistema de ressonância e os monitores fisiológicos tem sido a interface entre o paciente e o equipamento, que geralmente exige um cabo condutor, ou outro equipamento que, próximo ao sistema, pode ser uma fonte potencial de queimaduras para o paciente. Sobre o que ele está falando aqui? Aqui nós estamos falando de pacientes que são necessários para realizar o exame de ressonância magnética e, ao mesmo tempo, ele tem que usar um auxiliar cardíaco para poder realizar esse exame. Um auxiliar cardíaco, um auxiliar pulmonar, né? Ou seja lá o que for.
Então, o que vai acontecer com esse tipo de sistema? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Estão vendo isso aqui? Estão vendo esse eletrodo aqui? Esse eletrodo, ele é de um adesivo em volta, e aqui ele tem o que no meio? Ele tem um metal, certo? Esse metal, ele é magnético? Grande maioria, sim. Outras, nem tanto. Depende da qualidade, depende da procedência. E aí, esse tipo de marcador vai provocar queimadura nesse paciente. Por quê? Porque ele vai aquecer, ele vai vibracionar e o paciente vai absorver essa radiofrequência do campo eletromagnético. Deu para entender, pessoas, como é que funciona? Então, não é tão simples como às vezes nós vimos aí o pessoal pintar referente a isso. Existem as consequências? Existem. Vocês têm que saber os motivos pelos quais essas consequências existem. Então, nós tomamos aí uma série de providências justamente para que não evite o máximo possível que isso ocorra. É difícil de ocorrer? Não. É fácil de ocorrer? Também não. Tá? É um meio termo, tudo depende do setor diagnóstico, depende do profissional que está fazendo o exame, depende da colaboração do paciente, depende de uma série de fatores que nós vamos citar alguma aqui. Então, nós tomamos algumas providências. Por exemplo, remover quaisquer dispositivos do orifício do magneto não necessários para o procedimento. Então, se eu tenho alguma coisa já lá dentro, eu tenho que retirar. Posicionar o paciente de modo a impedir o contato direto de sua pele com o orifício do magneto ou com uma bobina de superfície de radiofrequência. Lembra que eu falei que o paciente sempre vai ter que colocar um acolchoamento antes de eu colocar a bobina, um cobertor, seja lá o que for? Para quê? Para evitar esse aquecimento. Fazer uso do acolchoamento não condutor com espessura mínima de 0,6 centímetros, meio centímetro, entre a pele do paciente e o orifício do magneto, como mostra na figura tal, que nós vamos ver aqui diante. Usar somente bobinas de radiofrequências aprovadas que não estejam danificadas e verificar a integridade do isolamento elétrico dos componentes e dos acessórios do dispositivo. Eu posso eletrocutar uma pessoa dentro do ressonância magnética? Posso. Isso era uma das coisas que geralmente, quando eu discutia com o coordenador, eu falava para ele, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, ele falou, olha, falava para ele, Mauri, um dia você vai cair na minha mesa e eu vou te fritar. Entendeu? Vou te fritar. Justamente por causa disso. Posicionamento. Posicionar todos os cabos e os fios de derivação dos aparelhos de monitoração que façam contato com o paciente de tal modo que não formem alças condutoras. Então, eu não posso deixar aqueles fios, que geralmente que é da manipulação biológica, biofísica do paciente, em contato com ele. Ou somente os pontos necessários. Porque aquilo pode aquecer, o campo eletromagnético pode reagir com aquilo ali, pode abrir até arco volcaico. Vocês sabem o que é arco volcaico, não? Já ouviram falar? Já. Já? Nunca já ouviu falar? Então, tenho dois eletrodos aqui, ó. Um raio sai daqui, vai para o outro lado e arco volcaico. E aí eu queimo o paciente com isso, tá? Posicionar todos os cabos, posicionar os cabos de radiofrequência descendo pelo centro e diretamente para fora do orifício, sem enrolá-los nem dobrá-los. Digitar o peso correto do paciente para prevenir exposição excessiva da radiofrequência. Então, olha só, eu tenho um paciente lá que pesa 100 quilos. Se eu colocar lá 1 quilo, eu vou ter problema na emissão do meu campo. Se eu colocar lá 1.000 quilos, também vou ter problema em relação ao meu campo. Porque o aparelho, ele vai calcular a média da radiofrequência que ele vai emitir conforme a estrutura que ele está realizando o exame, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso também.
Então, aqui na imagem, nós temos a seguinte posição, ó, eu tenho os coxins, que são justamente as espumas que eu coloco no meu paciente para que ele não esteja em contato direto com o meu gantry. Ele não pode ficar encostado, tá? Lembra que eu dei exemplo para vocês de um paciente que nós tivemos, que ele era grandão, ele fazia fisiculturismo, sei lá, esse negócio de musculação. E ele queria fazer um exame de coluna cervical, porque a coluna cervical dele estava com fraturas de estresse, de tanto ele levantar peso. Só que ele era grande, então o ombro dele, por mais que ele ficasse assim, o ombro dele encostava no gantry. E aí toda hora ele apertava a sinalização para a gente parar o exame. Por quê? Porque quando ele encostava, quando estava muito próximo, ele tinha sensação de choque. Então ele ficava se mexendo assim, ó, né? No final das contas, nós não conseguimos realizar o exame dele porque ele era muito grande para o diâmetro do gantry. E aí ele deitava lá e toda hora ele apertava a sinalização, informando que ele estava levando choque do campo eletromagnético ali e não dava para fazer o exame dele, tá? Vai procurar outra clínica, vai procurar outro método, enfim, uma outra coisa que dê para realizar o exame dele, porque pelo tamanho dele ele não cabia dentro do gantry. Então, esses são os processos. Bom, mas quais são os efeitos biológicos disso? O próprio campo eletromagnético, ele já sofre, ele já fornece para você alguns efeitos biológicos. Então, tá aqui, ó. Campo eletromagnético estático, fadiga, vertigens, nós já falamos referente a isso, cefaleia também, porque nós estamos trabalhando com o átomo de hidrogênio, então tudo aquilo que tem água, tudo aquilo que tem hidrogênio vai acabar sofrendo alteração. Alterações eletrocardiográficas, ou seja, meu medidor de marca-passo, aquele aparelhinho que eu faço, vai ter alteração também. E outras queixas inespecíficas, confusão mental, paciente que às vezes faz perguntas sem nexo, paciente que às vezes começa a falar de uma coisa que não tem nada a ver, você tira ele da mesa, ele começa a falar com que não tem nada a ver, sabe? Coisa da vida dele, começa a falar para você do gato dele, confusão mental, tá? Essas partes que tem confusão mental, queixas inespecíficas, já faz mais uma pessoa que tem mais idade. São as pessoas que têm mais idade avançada e começam a sofrer esses efeitos. Fadiga e vertigens, cefaleia, isso acontece na maioria dos casos. A pessoa está lá, ela sai, nossa, estou com dor de cabeça, mas o equipamento faz aquele barulho e você também tem que tomar precaução em relação a isso. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, evidentemente que nós temos aqui que evitar tudo aquilo que é metálico, né? Como nós já falamos. E assim, contraindicações do exame: clipes de aneurisma, marca-passo, eletrodo de marca-passo, próteses nas cordas vocais, nas pregas vocais, prótese nas regiões da órbita e prótese feminina. O que é prótese feminina e peniana? Para a mulher, DIU, né? Dispositivo intrauterino. Os mais antigos eram feitos de metal, hoje em dia está tudo em fibra, mas mesmo assim pode fibrilar. E prótese peniana. A pessoa tem uma prótese lá. Como é que eu vou falar? Escrotal. Tem uma prótese no escroto, já viram aquele processo de prótese? A pessoa perdeu a ereção, ela coloca uma prótese no canal peniano, e aí lá no escroto ela tem uma bombinha. Então, para ela ter uma ereção, ela aperta aquela bombinha, infla a prótese e aí ela tem a ereção. Já ouviram falar nisso, não? Tá? Então, Já ouvi falar, mas já ouviu falar, né? Então, acontece sim, viu? Então, espero que um dia você demore bastante para usar isso daí. Mas tem. Deus me livre. Tem, mas é melhor que nada, tá? É melhor que nada. Bom, então lá, ó, prótese dentária, eu vou sentir aquele gosto metálico, prótese de estribo, prótese de quadril, estentes. Aí, todo esse processo de contraindicação depende muito do quê? Da região que você vai realizar. Tem uma prótese de fêmur, vou fazer ressonância. Que tipo de prótese que é? É titânio?
ou é aço? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ah, a minha prótese é de titânio, eu posso fazer? Se for abdômen, pode. Se for joelho, pode. Se for pelve, não é recomendado. Então, assim por diante, tá? Existem exceções, inclusive, a cimento cirúrgico, cimento ósseo, principalmente para a coluna vertebral, porque não se sabe qual é a relação da formação desse cimento cirúrgico, se ele pode fibrilar ou não, e é uma região muito delicada. De repente ele fibrila, acaba se rompendo, não se sabe. Então, por via das dúvidas, toda uma anamnese bem certinha tem que ser passado e tudo tem que ser questionado, né? Então, você tem um histórico do paciente para você poder pesquisar em relação a isso. Bom, radiofrequência. A absorção da radiofrequência produz aquecimento do tecido biológico. O limite de exposição à radiofrequência é medido em SAR, Specific Absorption Rate, em watts. Admite-se o aumento da temperatura corporal de 1 grau para a cabeça, 2 graus para o tronco e 3 graus para as extremidades. Tudo acima disso gera lesão. Certo? Então, qual o limite para a cabeça? 0,4 watts. Limite para o tronco, 3,2. Limite para as extremidades, 8 watts por quilo. Então, é bastante? É bastante. Mas o que é passar disso? O que vai acima disso é lesão. Vai lesionar. O paciente vai queimar, entendeu? Vai fritar o paciente mesmo. Tá? Campos de radiofrequência. A absorção de rádio produz aquecimento do tecido biológico. Estudos têm demonstrado que a produção do câncer em trabalhadores submetidos a esta fonte de energia. Limite de exposição de radiofrequência é medido pela taxa de absorção, nós já falamos. É a função de potência da radiofrequência sobre a massa corpórea medida em watts por quilo. Então, tudo isso que nós falamos até então é justamente para você precaver da polarização e inversão dos polos magnéticos desse meu cliente, para que ele não sofra aquecimento devido ao campo eletromagnético e o tecido não venha se lesionar. Tá? Assim como existem tecidos que se excitam mais fácil e tecidos que demoram um pouquinho mais para se excitar, que tem uma disposição melhor ou pior para se excitar, também temos os que são mais sensíveis à radiofrequência, os que são menos sensíveis, os que aquecem mais rapidamente e os que se aquecem mais tardiamente, digamos assim. Então, quais são os tecidos que geralmente se aquecem mais rápido? Globo ocular, órgãos genitais geralmente se aquecem rápido. E Deus me livre da gente passar por isso, certo? Então, ele vai aquecer se você não posicionar o paciente, se você não usar o equipamento da forma correta, se você não colocar a quantidade de quilo por watts que o paciente pode receber, né? Pecar nessa hora de colocar o peso. Às vezes, o paciente mente para você. Por quê? Vou dar um exemplo. O paciente, ele é obeso, tem 160 quilos. E ele pesquisou, ou falou, ou falaram para ele, ou veio, chegou ao conhecimento dele que as mesas de ressonância magnética têm limite de peso, que realmente tem. Então, ele vai lá e ele mente na ficha dele, dizendo que ele não pesa 160, que ele pesa 135 quilos. E aquilo, na anamnese, vai para a ficha dele. Quando a pessoa desconfia, logo no setor diagnóstico tem que ter uma balança. Então, o que você faz? Você vai lá, muitas vezes nem pergunta para o paciente, fala, sobe na balança para mim. O paciente vai subir na balança e você vai pegar o peso real dele ali naquele momento. E vai colocar no prontuário dele, peso, tantos quilos. Essa informação vai para o sistema, certo? Por quê? Porque se ele mentir sobre o peso dele, as pessoas mentem sobre o peso da mesma forma que elas mentem sobre a idade. Né? Eu falo para todo mundo que eu tenho 40 anos. Ó, já passei disso, ó, há muito tempo. Mas, quantos você tem? 40. Mulher, então, nem se fala. Né? Então, assim, nós temos que ter essa prudência na hora de realizar o exame. Os grandes hospitais, eles têm uma pessoa específica para fazer a anamnese e conhece todos os macetes. Mas os pequenos hospitais,
as pequenas clínicas, você é quem faz a punção, você é quem faz a anamnese, você que pesa o paciente, você coloca o paciente lá, você que vê se vai precisar do contraste ou não. Você é polivalente. Então, e tem que ser, porque se você não for, você não consegue a sua vaga de emprego e perde para um biomédico. Você tem que ser. Então, o que acontece nesse sentido, nesse caso? Você acaba tendo que tomar mais cuidado em relação à proteção do que a maioria dos casos. Sempre tem que pensar da seguinte forma: ele pode estar enganado. Vamos conferir, tá? Bom, então tá aqui, ó, cabeça 1 grau, tronco 2 graus, extremidade 3 graus. Isso é bastante para uma estrutura normal, tá? Bom, para que eu me precaveja nesse sentido de proteção, eu tenho que ter um processo de resfriamento muito drástico dentro do meu equipamento diagnóstico. Qual é esse método de equipamento drástico? Eu vou ter que lá ter um hélio ou um nitrogênio líquido para fazer o resfriamento desse equipamento, caso seja necessário. Eu tenho que manter a temperatura da sala controlada, eu tenho que manter a umidade da sala controlada, eu tenho que ter os botões de pânico, que é o botão de soco, em fácil acesso para que qualquer um possa chegar lá, no caso, se for o caso, poder desligar completamente, derrubar completamente a energia, e ainda o sistema de segurança que se eu tiver que jogar todo aquele gás hélio ou o nitrogênio líquido para fora do hospital, eu jogo. Chego lá, bato no botão, pum! Psh, todo o processo para, todo o sistema cai e vai tudo para fora do hospital. É um método de segurança. Eu não sei se vocês sabem, mas nitrogênio líquido, hélio líquido, é menos 269 graus de temperatura. Se ele cai em você, queima, tá? Queima. Então, nitrogênio a 195, hélio 269. É justamente aquele líquido que geralmente você vê no hospital, que tem aquele tubo, aquele tonel, e sai aquela fumaça, em volta é congelado, aquilo ali é oxigênio líquido, é nitrogênio líquido, é hélio, tudo aquilo ali que é pressurizado em grande pressão, com baixa temperatura, vai provocar danos também bem drásticos, caso vazem no paciente, tá? Então, estamos lá, ó. Questão do ruído, parte acústica, 65 a 95 decibéis. Interferência na comunicação oral e perda auditiva temporária. O paciente tem que estar com a proteção timpânica e ele tem que estar ainda com um fone de ouvido em cima daquela proteção timpânica. Em alguns serviços é colocado até uma música para o paciente ouvir durante o exame devido ao barulho e também para diminuir a frequência que ele vai ficar ali na parte auditiva dele durante a realização do exame, tá? Então, pessoas, voltando lá à sensibilidade de temperatura, o olho, então eu vou ter lá o olho humano, ação cataratogênica devido ao aumento da temperatura, e a bolsa escrotal, interrupção da espermogenese, tá? Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a temperatura do seu corpo aumenta, algumas células mais sensíveis vão acabar morrendo devido ao aumento dessa temperatura, certo? Então, existem algumas preocupações que minha avó, por exemplo, sempre falava. Olha, não tá com febre, tem que baixar a febre. Por quê? Porque senão depois não consegue ter filho. Minha avó falava isso. Então, não pode deixar a criança, por exemplo, num período muito longo com febre, porque isso causa danos biológicos a ela, né? Pode provocar esterilização temporária ou permanente, pode provocar convulsão, pode provocar desfragmentação do sistema nervoso central e periférico, porque a temperatura é anormal, é atípica, tá? Se
a parte escrotal do homem fosse para ter uma temperatura mais elevada, ela seria interna igual à temperatura uterina da mulher. No caso, não, é o contrário. O órgão sexual masculino é para o lado externo, justamente porque ele tem que ter um controle da sua própria temperatura. Tanto que no frio, quando a temperatura é muito baixa, ele se recolhe, porque ele tem que manter a temperatura dele no mínimo aceitável, certo? Na mulher é o oposto, ela vai procurar a temperatura sempre mais acessível para poder provocar a ovulação. Então, período fértil da mulher, por exemplo, há um aumento de temperatura dos ovários dela e do útero, para quê? Para que possa ocorrer a ovulação e assim o óvulo possa ser fecundado. Desculpa a extensão, mas só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Bom, dentro desses cuidados gerais, nós vamos ter a monitorização do oxigênio da sala, então vai ter lá um termômetro, como que eu disse, da temperatura e a oxigenação da sala, para saber que está correto, né? Não só para prevenir a vida útil do equipamento, mas também para trabalhar dentro da qualidade do campo eletromagnético que está sendo emitido por aquele aparelho. E eventual necessidade de eliminação do campo magnético, tá aqui, ó, a caixinha. Então, aqui tem um botão de soco, tem um acrílico em cima desse aqui. Na maioria dos hospitais não vem acrílico mais em cima, tá? E aí, o que acontece? Você vai lá e, pum, aperta, ele desliga tudo, encerra o campo eletromagnético, provavelmente também vai corromper um pouco do software, vai provocar algumas outras coisas no equipamento, mas nesse momento você está prevendo o bem-estar do cliente, né? Não se pode pensar, não, puxa, vou estragar o equipamento. Não, se ocorrer um problema, o paciente está sofrendo algum dano devido a isso, é o botão de soco que você vai ter que apertar para eliminar a maioria dos casos, dos problemas, até ver o que realmente aconteceu. Não, vai lá, puxa o paciente, puxa a mesa manualmente e retira o paciente de lá. Bom, aqui está algumas imagens daquilo que nós falamos referente à proteção. Aqui nós temos uma enceradeira. Isso aqui, eu não sei bem o que é, mas se alguém enxergar o que é, vocês me falam. Mas é um equipamento daqueles que nós usamos de prevenção dentro do setor diagnóstico. Então tá aqui, ó, a enceradeira aqui, ó, foi puxada, grudou no gantry. Tiazinhas tinham até desmontado a mesa, e aí a enceradeira foi lá e grudou no gantry. Devido ao campo eletromagnético. Certo? Pessoas, deu para entender, então, por que nós utilizamos esse modelo de prevenção? Justamente para evitar não somente esse processo de marca-passo parar devido ao campo, quebrar celular, sair o grampinho, o piercing em regiões sensíveis, sofrer pela atração do campo eletromagnético, ou até mesmo ele estar e provocar queimaduras, tá? Então, para a parte de proteção até esse momento, seria isso que nós vamos ver. A parte de protocolo, evidentemente, que também está tudo ali junto com a proteção, né? Se eu seguir o protocolo, eu diminuo aí pelo menos 70%, 80% dos erros que possam, ou dos acidentes que possam ocorrer dentro de um exame. Então, eu vou seguir aquele protocolo e observar se todas as precauções estão sendo observadas até o final do exame do meu cliente. Dúvidas, pessoas? Não, tranquilo. Tranquilo? Não, de boa. Tá de boa? Então tá bom, pessoas. Eu espero que tenha ficado mais claro o porquê que geralmente nós falamos que ressonância magnética pode provocar queimadura. Nós provoca queimadura porque nós temos um limite de tolerância do aumento da temperatura devido ao campo eletromagnético e à radiofrequência, certo? Eu posso dar um outro exemplo para vocês. Um exemplo bem prático. Aqui um clips. Vou pegar um clips aqui, só para nós termos uma ideia. Veja bem, isso aqui é um clips, é um metal. Eu vou abrir ele aqui, ó. Seu átomo de hidrogênio,
ele não faz esse movimento? Ele excita, ele relaxa. Não é isso que ele faz? Tá no longitudinal, é jogada para o transverso. Tá no transverso, volta para o longitudinal. Transverso, longitudinal, transverso, longitudinal, transverso. Depois façam esse teste. O metal, dele fazer esse processo, ó, ele esquenta e aí, ó, ele se rompe. Por quê? Porque ele não está acostumado com esse movimento de um campo eletromagnético muito forte e ele libera calor. Esse calor para esse metal aqui é muito, e aí ele se rompe, tá? Então, esse movimento de excitação, relaxamento, excitação, relaxamento, excitação, relaxamento, vai gerar o quê? Vai gerar calor. E é justamente esse calor que vai provocar a lesão no meu paciente. Foi claro? Sim. Muito bem. Pessoas, tem as atividades lá na sala do aluno para vocês. Realizem as atividades lá, são 20 questões. São questões que vocês mesmos elaboraram. Algumas questões tinha